Aleluia! Que bom, vocês estão vivos. Eu tive que dizer em Paraguai, depois de introduzir um talher meu ali, se eu falo um pouco de espanhol, é porque estou vindo de Paraguai e a coisa vai se misturar. Mas eu falei aleluia e não houve resposta nenhuma. Então, obrigado por me acompanhar. Eu não sei se o Neil é muito pentecostal, mas de vez em quando solta um amém, solta um aleluia, tá? Yeah. Encoraje ele. Vamos nos colocar em pé para orar pelo Neil. Eu quero que você faça uma coisa que nem pentecostais fazem. Vai ser meio esquisito. Mas nosso problema esta noite não vai ser tanto o Neil falar o que Deus quer. Nosso maior problema vai ser ouvir. Isso depende de nós. Então, de dois em dois, estende a mão para a pessoa ao seu lado para abençoar o ouvido dessa pessoa ao seu lado, que eu vou orar pelo Neil e também por nossos ouvidos. Tá? Deixa eu orar, você não precisa orar, tá? Deixa eu fazer a oração. Ei, meus amigos pentecostais, deixa eu orar. Ok? Pai, eu te louvo, te agradeço que tens trazido o Neil de tão longe. Tu sabes, Pai, que ele está encerrando a vida de viagens e é pura graça que ele está aqui conosco. Que, na verdade, ele não pretende continuar viajando desta forma depois deste ano. E tu escolhestes que nós tivéssemos o privilégio de estar com ele. Pai, eu lembro neste momento de 2 Timóteo, capítulo 4, quando Paulo diz que eu terminei a corrida, eu encerrei a luta. E dentro de terminar tudo, peço que tu me tragas Marcos, porque ele é mais útil para o ministério. Em certo sentido, Neil Anderson está encerrando sua corrida. E tu tens escolhido a nós para ser o Marcos dele. Para ser a pessoa, as pessoas que juntos vamos receber essa herança. Em certo sentido, possivelmente umas últimas palavras. Pode ser que ele nunca mais esteja no Brasil. E nós não nos interessamos, para ser bem honesto, nas palavras, apesar de serem maravilhosas, do próprio Neil. Mas nos interessamos em tudo que tu tens para nos dizer. Que nossos ouvidos possam ser tão ungidos como a voz dele. Que o coração dele alcance nossos corações. Muito mais ainda que o coração de Jesus alcança nossos corações. Que a sair de aqui podemos ser como esses discípulos que caminharam para Emaús. Nessa hora estavam tristes, estavam aflitos, estavam deprimidos, estavam sem esperança. Mas certo momento perceberam com quem haviam conversado. E falaram um para o outro. Não foi nosso coração ardendo dentro de nós, enquanto que ele falava. Pai, que esta noite nossos corações possam arder. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Well, hallelujah. Aleluia! Everybody knows what that means. Todo mundo sabe o que isso quer dizer. I really am delighted to be here. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui. This may be my last trip to Latin America. Essa pode ser a minha última viagem à América Latina. My wife has put her foot down. A minha esposa bateu o pé firme. She said, "Send the videos. Ela disse, me envie os vídeos. Leave my husband at home." Deixem o meu marido em casa.
Well, I better obey that one. É melhor que eu a obedeça. Tonight we're going to talk about mental strongholds. Essa noite eu vou falar sobre fortalezas mentais. It's in page, Está na página 13. and we're going to ask you an interesting question. E eu vou fazer uma pergunta interessante. When you first came to Christ, Quando vocês, a primeira vez, se entregaram a Cristo, did somebody tell you that you were a new creation in Christ? alguém disse a vocês que vocês eram uma nova criatura em Cristo? That old things had passed away? Que as coisas velhas haviam passado? That all has become new? Que tudo tinha se tornado novo? That you were transferred out of the kingdom of darkness Que vocês foram transferidos do reino das trevas into the kingdom of God's beloved Son? para o reino do Filho amado, seu Filho amado Jesus? That you're no longer in Adam, Que vocês não estão mais em Adão, but you're now in Christ? mas que vocês estão agora em Jesus? Did you know that? Vocês sabiam disso? Then how come you still feel the same way? Então, como vocês conseguem se sentir do mesmo jeito? Haven't you ever wondered that? Você já parou para pensar sobre isso? I mean, it's a fair question. Parece uma pergunta muito pertinente. If I'm this new creation in Christ, Se eu sou esta nova criatura em Cristo, how come I'm still kind of struggling with the same old issues? como é que eu posso estar me debatendo com as mesmas questões antigas? Somebody asked me one time, well, how am I supposed to act? Alguém já me perguntou algum tempo atrás como eu devo agir. I said, it's not an act. Eu disse, não é uma ação, It's a real thing. It's a relationship. é uma coisa real, é um relacionamento. But let me explain it. Mas deixe-me explicar. When God created Adam and Eve, Quando Deus criou Adão e Eva, they were born both physically and spiritually alive. eles nasceram espiritualmente e fisicamente. God took a chunk of clay and breathed into that the breath of life. Deus pegou um pedaço de barro e soprou nele o sopro da vida. But they were alive two ways. Mas eles viveram, se tornaram vivos de duas maneiras. They were physically alive. Eles se tornaram vivos fisicamente. That meant their soul is in union with their body. Isso significa que a sua alma está unida ao seu corpo. What happens if we die physically? O que acontece se morrermos fisicamente? We'd be absent from the body, present with the Lord. Nós estaremos ausentes no corpo e presentes com o Senhor. To be alive means to be in union with. Para estar vivo significa estar em união com, But to die means to separate from. mas morrer significa separação. But they were also spiritually alive. Mas eles também estavam vivos espiritualmente. That meant their soul was in union with God. Isso quer dizer que a sua alma estava unida a Deus. Now, if they ate from the tree of the knowledge of good and evil, E quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, on that day they would surely die. naquele dia eles morreram. They ate and they died. Eles comeram e morreram. Physically? Fisicamente? No, spiritually. Não, espiritualmente. Actually, Adam lived another 900 plus years. Na verdade, Adão viveu mais de 900 anos. Now, physical death would be a consequence as well, A morte física será uma consequência também, but not immediately. mas não imediata. And so from that time on, Então, daquele momento em diante, we're all born dead in our trespasses and sins. todos nascemos mortos nos nossos pecados. That means you were physically born, but spiritually dead. Significa que nós somos nascidos fisicamente, mas mortos espiritualmente. What Jesus came to give us was life. O que Jesus veio nos dar foi vida. So you're born again. Então você nasce novamente. But the problem is when you first came into this world, Mas o problema é que quando você veio a este mundo, you didn't have the presence of God in your life, você não tinha a presença de Deus na sua vida. nor did you know God's ways. E também não conhecia os caminhos do Senhor. So we all learned to live our life independent of God. E todos aprendemos a viver uma vida independente de Deus. Not me. Não, eu não. Yeah, you too. Ah, sim, você But we sim. all learn differently. Todos nós aprendemos de maneira diferente. We were raised in different homes, different countries, different parents. Nascemos e fomos criados em casas diferentes, lares diferentes, com pais diferentes. And then one day you come to Christ, E um dia nós chegamos a Cristo, born again.
Nascemos de novo. brand new creation in Christ. Uma nova criatura em Cristo. But nobody pushed the clear button up here. Mas ninguém apertou o botão para deletar aqui. Everything that was programmed in your mind is still there. Tudo que foi programado na sua mente continua lá. And that's why the Apostle Paul wrote in Romans chapter 12, verse 2, É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2, no longer be conformed to the world, não vos conformeis com o mundo, because we all were. porque todos nós pertencemos a ele. And in one sense, you still can be. E, de um certo modo, podemos ainda agir como se pertencêssemos. But be transformed by Mas- the renewing of your mind. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. So when I learned to live my life independent of God, Então, quando eu aprendi a levar uma vida independente de Deus, that's essentially what the Bible calls the flesh, or the old nature. isso é essencialmente o que a Bíblia chama de carne ou da velha natureza. But it's still there, Mas ainda continua lá, even though I'm a new creation in Christ. apesar de ser uma nova criatura em Cristo. Now, being transformed by the renewing of my mind takes time. Então, ser transformados pela renovação da nossa mente leva algum tempo. So before I come to Christ, Então, antes de vir a Cristo, I have a whole set of beliefs and a worldview eu tinha uma série de crenças e uma visão de mundo that probably isn't Christian at all. que provavelmente não tinha nada a ver com a visão de Cristo. Now let's read together 2 Corinthians chapter 10. E agora 3 through 5. vamos ler juntos o segundo livro de 2 Coríntios, capítulo 10, Go ahead. versículos 3 a 5. Chapter 10, 3 through 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Elevamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Now this is not defensive armor. Isso não é uma armadura defensiva. This is taking the offense to tear down strongholds. Isso é tomar a iniciativa para destruir fortalezas. Now how are they raised up against the knowledge of God? Como nos levantamos contra o conhecimento de Deus? Well, primarily two ways. Duas formas, basicamente. Even the secular world would agree with what I'm going to say next. Mesmo as pessoas do mundo secular vão concordar com o que eu vou dizer agora. You're just shaped by the environment in which you lived or are raised. Você é moldado pelo ambiente no qual você nasceu e no qual você foi criado. Primarily two ways. De duas formas, basicamente. One is through prevailing experiences. Primeiro, através das experiências que você tem. By that I mean the home you were raised in. E eu quero dizer com isso a família, o lar onde você foi criado. The friends you had. Os amigos que você teve. The playground where you played. O playground onde você brincava. The church you went to or didn't go to. A igreja que você frequentava ou não frequentava. All of that shaped your worldview. Todas estas coisas moldaram a sua visão de mundo. Now, I'm a grandfather, Eu sou um avô and I enjoy that. e eu gosto muito disso. My first little grandson is named Sammy. O nome do meu primeiro netinho é Samuel. Now, I admit my bias, but I think he came into a pretty good family. Eu admito que eu sou suspeito, mas eu acho que ele nasceu numa família boa. All the grandparents, aunts, uncles are all Christian, Todos os seus avós, seus tios são cristãos. and they all treat him well. E todos eles o tratam muito bem. To him, this is a good world, Para ele, este é um bom mundo. and I could see how that affected him. E eu posso perceber como isso o tem afetado. Well, I take him to the mall. Eu o levo ao shopping. He'd say hi to everybody. Huh? Ele diz oi para todo mundo. Well, he's 17 now, Agora ele tem 17 anos. and he's found out this world isn't quite so good. E ele entendeu que o mundo não é tão assim engraçado. But let's take another boy. Mas vamos pegar um outro menino. He doesn't know who his birth father is. Ele não sabe quem é o seu pai biológico. His mother has multiple sexual partners. A sua mãe, ela tem parceiros múltiplos. Some of them physically abuse him.
Alguns deles o abusaram sexualmente. What's his worldview? Qual é a sua visão de mundo? Perception of reality. A sua percepção da realidade? Which one of those two boys needs the Lord the most? Qual desses dois meninos precisa mais do Senhor? Both of them doing exactly the same. Todos os dois precisam da mesma maneira. But obviously they're going to struggle differently. Mas é claro que eles vão lutar de maneira diferente. But another way we have those strongholds is because of traumatic experiences. Mas uma outra forma como desenvolvemos estas fortalezas é através de experiências traumáticas. They're burned into our mind because of the trauma, Elas nascem na nossa mente por causa de traumas, such as rape, incest, or murder, or death. como estupro, incesto, assassinato, morte. People are not in bondage to past traumas. As pessoas não estão escravizadas a coisas que vivenciaram no passado, They're in bondage to the lies they believe because of the trauma. mas elas se escravizam pelas mentiras que elas acreditam com relação a esses traumas. So I'm no good. Eu não sou bom. God doesn't care for me. Deus não gosta de mim. I'm all alone. Eu estou sozinho. And those things are so entrenched in their mind E nada, essas coisas ficam enraizadas na nossa mente. that they may live all of their life with that belief unless they're helped. E essas pessoas podem viver toda a sua vida acreditando nestas coisas. Now, we're still living in this fallen world, Nós continuamos vivendo neste mundo decaído. so we're all going to experience temptation. E todos experimentaremos tentações. Now, it's not a sin to be tempted. Não é um pecado ser tentado. Jesus was tempted in every way, such as man. Jesus foi tentado de todas as maneiras como os homens. Actually, what he showed us Na verdade, o que ele nos mostrou, was how a spiritually alive man como um homem vivo espiritualmente could live a righteous life. pode viver uma vida justa. And what he modeled was totally dependence upon the Father. E o exemplo que ele nos deu foi de total dependência ao Pai. Now, temptation always begins with a little thought. A tentação sempre começa com um pequeno pensamento. I want that. Eu quero aquilo. He looks good or she looks good. Ele parece legal, ela parece legal. Now, the key is to catch that right at the beginning. A chave é acabar com isso bem no início. Learn to practice threshold thinking. Aprenda a pensar de maneira a se proteger. Take that first thought captive to the obedience of Christ. Leve aquele primeiro pensamento cativo à obediência de Cristo. Because if you don't, Porque se você não fizer isso, and you think upon it, e se você continuar pensando sobre it's going to isso, affect your entire being. isso vai afetar o seu ser inteiro. Suppose you struggle with lust. Vamos pensar que você tenha dificuldades com luxúria. And you have a problem looking at pornography. E você tem um problema em lidar com pornografia. And say this tonight you drive home. E vamos dizer que hoje você dirige para casa. And you remember that you have no milk for breakfast E tomorrow. você se lembra que você não tem leite para o café da manhã. Now, suppose there's two places you can buy milk. E pense que há dois lugares onde você pode comprar o leite. One's a very safe environment supermarket. Um é um lugar muito protegido, o supermercado. But here's a little liquor store that also sells milk Mas também tem uma loja de bebidas que também vende leite and pornography. e pornografia. Now, you got a choice. Você tem uma escolha. Well, let's say you make that choice and you head towards the liquor store. Vamos dizer que você faça a escolha de ir para aquela loja de bebidas. The chances of you turning around and stopping get less every mile. A chance de você se perder nesses pensamentos à medida que se aproxima é muito grande. Because your mind will start rationalizing. Porque a sua mente começa a racionalizar aqueles pensamentos. Okay, God, if you don't want me to look at that pornography, Deus, se você não quer que eu olhe para aquela pornografia, you have Pastor Peter there buying milk. você vai colocar o pastor Peter lá comprando leite também. Or you can cause a crash in the intersection. Ou então o senhor pode fazer com que haja uma batida na estrada. Well, he didn't show up and there's no crash. Ele não apareceu e não houve nenhuma batida. You look around, don't recognize anybody, Você olha à sua volta, não reconhece ninguém, so you take a look. então você dá uma olhadinha.
Then you put it back and buy the milk and leave. E você pega uma bolsa, compra o leite e sai. Now, you're sexually stimulated long before you even look. Olha, você já estava sexualmente estimulado muito antes de ter olhado. Just the thought that it may has already triggered some things off in your body. O simples fato de que aquilo poderia acontecer já ativou algumas sensações no seu corpo. You've already taken a flesh pattern. Você já assumiu um padrão da carne. And all the way you're there, the devil has only one role. E todo tempo em que você está lá, o diabo tem apenas um papel. He's the tempter. Ele é o tentador. But as soon as you leave, he switches roles. Mas no momento em que você sai, ele muda de papel. He becomes the accuser. Ele se torna o acusador. And you start thinking this way. E você começa a pensar dessa forma. You sicko. Você, com essa mentalidade imunda, Aren't you ever going to get over this? você nunca vai conseguir se livrar dessa I'll coisa. never do it again Eu nunca vou fazer isso mais. until tomorrow. Até amanhã. And you're in the sin, confess, E você sin, fica, confess. confessa, peca, confessa, peca, confessa, peca. If that's all you're doing, you'll do it the rest of your life. Se você só fizer isso, você vai fazer isso pela vida toda. And sin, confess, repent. E peca, confessa, você precisa de arrepender. And that's what we want to help you with in the next 3-4 days. E é com isso que eu quero ajudar vocês nos próximos dias. Now, look what happens to us as a total person. Olhe para o que acontece conosco como uma pessoa total. And notice how God has created us. Perceba como Deus nos criou. We're a whole being. Nós somos um ser inteiro. God always deals with us as a complete person. Deus sempre lida com a gente como se fôssemos uma pessoa inteira. But we have an outer person and an inner person. Mas nós temos uma pessoa exterior e uma pessoa interior. There's a material part of me and an immaterial part of me. Há uma parte minha material e uma parte minha imaterial. And obviously it all works together as one. E é claro que ambas funcionam como se fossem uma. One correlation is very obvious. Uma correlação é muito óbvia. There's the brain Temos o cérebro and the mind. e a mente. You say, what's the difference? E você pode perguntar qual é a diferença? Well, if you died physically, Se você morresse fisicamente, the brain would return to dust. o cérebro retornaria ao pó. You'd be present with the Lord, Você estaria presente com o Senhor, but you wouldn't be there mindless. mas você não estaria lá sem a mente. That's a part of your soul. Essa é parte da sua alma. Now, the best way to illustrate that A melhor maneira de ilustrar isto is look at your computer operation. é olhar para a operação, o funcionamento do seu computador. By definition, it has two components, Por definição, ele tem dois componentes: hardware, software. hardware e o software. Now, obviously, the hardware refers to your brain. É claro que o hardware está relacionado ao seu cérebro. Now, when you think of all the mental and emotional problems that people have, Quando você pensa sobre todos os problemas mentais e emocionais que as pessoas têm, which is it? o que é isso? Hardware Hardware or software? ou software? Now, first of all, can you have a hardware problem? Em primeiro lugar, você pode ter um problema de hardware, Oh, absolutely. com certeza. Down syndrome, organic brain syndrome, Síndrome de Down, problemas orgânicos, Alzheimer's disease, mal de Alzheimer, a bullet between the ears. uma bala entre os ouvidos. That's a hardware problem. Isso é um problema de hardware. But when you look at Scripture from that perspective, Mas quando você olha para as Escrituras sob essa perspectiva, where is the emphasis? onde está a ênfase? It's all on the software. Está toda no software. And that is going to be helpful as we go through these next 3 or 4 days. Isso vai nos ajudar à medida em que falamos sobre isso nos próximos dias. Because you're actually transformed by the renewing of your mind. Porque, na verdade, somos transformados pela renovação da nossa mente. Now, your brain and spinal cord represent your central nervous system. O seu cérebro e sua espinha dorsal representam o seu sistema nervoso central. Look at the little diagram in your book there, because we need to make a correction. Olhe para o pequeno diagrama no seu livro. Eu fiz uma pequena correção.
Coming off your central nervous system is a peripheral nervous system. Vindo, You can use it. I don't need it. ok. Is a peripheral nervous system, Vindo do seu sistema nervoso central, existe um sistema nervoso periférico, which has two very distinct channels. que tem dois canais muito distintos. You have the somatic nervous system. Você tem o sistema nervoso somático. Explain if you need to change these. So- Olha, aqui está sistema nervoso autônomo. Esse aqui de baixo é somático. No lugar de autônomo, coloque somático. Aqui tem o autônomo também, mas embaixo é o somático, do lado esquerdo. Now, the somatic nervous system is what regulates all your muscular skeletal movements. Esse sistema nervoso somático é o que regula todos os seus movimentos, dos seus músculos e do seu esqueleto. It's what you have volitional control over. É uma coisa pela qual você tem um controle volicional da sua vontade. That obviously correlates to my will. Emo- Isso, com certeza, está relacionado à minha vontade. Then you have the autonomic nervous system. Então, você também tem o sistema nervoso autônomo. That's what regulates all of my glands. Isso é o que regula todas as minhas glândulas. You don't have conscious control of that. Você não tem um controle consciente sobre ele. You don't say to your heart, beat, 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 beat. Você não diz para o seu coração, bata, 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 bata. It just does that. Ele simplesmente faz isso. I believe that correlates with your emotion, É claro que isso está relacionado às suas emoções, which you don't have direct volitional control over. sobre as quais você não tem um controle volitivo direto da sua vontade. Do you think you do? Você acha que tem? Try it once. Tente. I've never liked that person, Eu nunca gostei daquela pessoa, but from now on, I'm going to like him. mas de agora em diante eu vou gostar dela. There's no way you can will yourself to do that. Não tem nenhuma maneira com que você se force a fazer isso. There's no instruction to either. Não existe nenhuma instrução para fazer isso. We're commanded to love one another. Nós somos mandados, ordenados a amarmos uns aos outros. You may not necessarily like them, Você pode, não necessariamente precisa de gostar delas, but you can love them. mas você pode amá-las. God is not asking us to pretend about our emotional life. Deus não está pedindo que a gente finja sentimentos emocionais. And now, let me illustrate this and kind of put it together. Deixe-me ilustrar isso e tentar fazer isso mais claro. Look at the problem of stress. Olhe para o problema do stress. I can remember when I first started my studies years ago. Eu posso me lembrar quando eu comecei a estudar anos atrás. They would talk about stress as being the sixth or the seventh leading cause to cancer or heart problems. Eles falavam sobre o stress como sendo a sexta ou sétima causa, maior causa de câncer. Not anymore. Agora eles não falam mais It's isso. number one or number two. É o número 1 ou 2. People are getting sick because they're getting stressed out in this world. As pessoas estão ficando doentes porque se estressam demais neste mundo. Now, God has created you to be able to respond to a certain amount of stress. Deus criou-nos de maneira que possamos responder a uma determinada quantidade de stress. Physically, it's primarily your adrenal glands. Fisicamente, primariamente, são as glândulas que controlam nossa adrenalina. When your pressures come in life, you try to adapt to it. Quando as pressões da vida começam a vir sobre nós, nós tentamos nos adaptar. And that gland will secrete cortisol-like hormones into your bloodstream. E essa glândula vai produzir hormônios que vão entrar na sua corrente sanguínea. We get our fight or flight. Nós temos o sentido de lutar ou fugir. Sometimes it's called an adrenaline rush. Às vezes é chamado de uma carga de adrenalina. But what happens if it persists too long? Mas o que acontece se isso persistir por muito tempo? The system can't keep up, O sistema pode ter problemas and you literally get sick. e você literalmente se torna doente. But why is it then Mas por que isso acontece? that two people
can be subjected to the same degree of stress. que duas pessoas podem ser submetidas ao mesmo nível de estresse And one rises to the challenge, e uma consegue fazer face àquele desafio and the other one gets sick. e a outra fica doente. Is it because one has better adrenal glands? É porque uma tem glândulas de adrenalina melhores? No, there will be some difference there. Não, há alguma diferença aí. But the major difference is right here. Mas a maior diferença está bem aqui. You are not affected by your environment. Você não é afetado pelo seu ambiente. You're affected by what you believe or how you perceive the environment. Você é afetado pela maneira como você acredita ou como você percebe o ambiente. Let me illustrate. Deixe-me ilustrar. Here's the Philistines on this hillside and the Israelites on this hillside. Os filisteus estão nesse lado do campo de batalha e os israelitas estão deste outro lado do campo de batalha. They're about to have a major battle. Eles estão prestes a ter uma batalha importante. But the Philistines have a good idea. Mas os filisteus têm uma boa ideia. We'll send out our champion, you send out your champion. Nós vamos enviar o nosso campeão e vocês vão enviar o campeão de vocês. And they can fight, whoever wins, that side wins. E eles vão lutar e quem ganhar, aquele lado vai ser o campeão. The problem is they've got a giant and you don't. O problema é que eles têm um gigante e você não tem. So they are stressed out, Então eles estão estressados, feared with anxiety and fear. estão cheios de medos e ansiedade, medo. And then along comes David. Então, de repente, chega Davi. How dare you taunt the armies of the living God? Ah, você está afrontando o Deus vivo. He pulls out a slingshot and slays the giant. Ele pega uma atiradeira e joga uma pedra no gigante. Now the Israelites saw the giant relationship to themselves. Os israelitas viram esse relacionamento do gigante com eles mesmos. David saw the giant relationship to God. Davi viu esse relacionamento do gigante com Deus. Now, can faith have that kind of an effect on your life? A fé tem esse tipo de efeito na sua vida? Sure can. Com certeza. But that didn't happen overnight. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. If you read the context, Se você ler o contexto, he'd already seen God deliver him from a lion and a bear. ele já tinha visto Deus o livrar de um leão e de um urso. There's no such thing as instant faith. Não existe tal coisa chamada de fé Your instantânea. faith grows as your knowledge in God grows. A fé cresce à medida em que o seu conhecimento de Cristo cresce também. Now think about this. Pense sobre isso. Here's the Israelites, they're stressed out. Aqui estão os israelitas, eles estão estressados. The giant caused them to feel that way. O gigante fez com que eles se sentissem assim. Not really. Não, de verdade. Here's what happens. They saw the giant, É aqui o que aconteceu. Eles viram o gigante their eyes. com os seus olhos, The ears heard the boasting. os seus ouvidos ouviram a afronta, That information was sent to the brain. aquela informação foi enviada ao seu cérebro. But it was the mind that Mas- interpreted the data. Mas foi a mente que interpretou aquelas informações. Your brain is like a computer in that way. O seu cérebro é como um computador olhando sob essa perspectiva. It can't function any other way than how it has been programmed. Ele pode funcionar de qualquer modo que seja programado. So if it's programmed wrong, Se ele tiver programado da maneira errada, you're going to live wrong. você vai viver da maneira errada. Garbage in, garbage out. Os lixo para dentro, lixo para fora. Now, that's going on for everybody in this room all the time. Ora, isso acontece com todos aqui nessa sala o tempo todo. And that's why we're transformed by the renewing of our mind. E é por isso que somos transformados pela renovação da nossa mente. Two intelligent people can look at the same data and draw different conclusions. Duas pessoas inteligentes podem olhar para a mesma informação e extraírem conclusões diferentes. And let me illustrate another way. Deixe-me ilustrar isso de uma outra forma. Look at the major problem we have with sex. Esse é um problema grande que temos com o sexo. And where do you think that happens? In your autonomic or your somatic nervous system? Onde você pensa que isso acontece? No teu sistema nervoso autônomo ou no teu sistema nervoso somático? Now, here's a hint. Aqui tem uma dica. You have sex glands. Você tem glândulas sexuais. That's right. It's part of the autonomic nervous system. Sim, é uma parte do sistema nervoso autônomo.
I knew I didn't have any control over that area Eu of my life. sabia que eu não tinha controle sobre isso na minha vida. Well, in one sense, you don't. De um certo sentido, você não tem. Everybody here is created male and female. Todos aqui foram criados macho e fêmea. We're sexual beings. God Somos created us. seres sexuais. Deus nos fez assim. Everybody here will go through a rhythmic cycle about every hour and a half. Todos teremos alguns ciclos a cada 1h30. Not very noticeable. Não é muito notável. Our ladies have another cycle. As nossas mulheres têm outros ciclos That's once a month, que acontece uma vez por mês. which determines how I live. Que isso determina como eu vivo. Now, my wife didn't make that happen. She just recorded it. Minha esposa não fez isso acontecer, ela simplesmente gravou isso. Now, in and of itself, that's not the problem. Na verdade, em si mesmo, este não é o problema. That's the way God created us. É a maneira como Deus nos criou. But what do you think would happen if I loaded up this brain with pornographic images? Mas o que acontece com esse cérebro se eu começo a olhar para imagens pornográficas? You'll drive those glands into the stops. Você faz com que essas glândulas comecem a funcionar. Well, the problem isn't the glands. The problem is right here in my mind. O problema não está nas glândulas, o problema está aqui na minha mente. Let me illustrate. Deixe-me ilustrar. Sermon on the Mount. The Sermon on the Mount. O sermão da montanha. Jesus said, any man who looks after a woman in lust Qualquer homem que olhar para uma mulher com desejo has already committed adultery in his heart. já cometeu adultério no seu coração. Therefore, if the eye offends you, Então, se o teu olho te ofender, pluck it out. tire-o e lance-o fora. And if your arm offends you, E se o seu braço te ofende, cut it off. corte-o. Does your eye offend you? O teu olho te ofende, Does your arm? o teu braço. These are rhetorical questions. The obvious answer is no. Essas são perguntas retóricas. A resposta óbvia é não. If that was the answer, Se essa fosse a resposta, everybody here would be cutting off body parts. todos aqui dilaceraríamos os nossos corpos. And you'd just be a bloody torso rolling up and down the aisle. E seríamos torsos, ensanguentados, né, rolando por esse auditório. And you still haven't solved the problem. E ainda assim não teríamos resolvido o problema. Listen to the verse again. Ouça o verso novamente. Any man who looks after a woman in lust Qualquer homem que olhar para uma mulher com desejo has already committed adultery. in his já heart. cometeu adultério no seu coração. So what would you have to change? Então o que você precisa de mudar? The heart. O coração. Hang on to that thought, E junto com esse pensamento, because Ezekiel says, I will put a new heart and a new spirit within you. porque Ezequiel disse, eu vou colocar um novo coração e um novo espírito em você. The Sermon on the Mount is hard to understand O sermão da montanha é difícil de entender. if you don't understand the primary purpose. Se você não entender o propósito principal. He's talking about genuine righteousness. Ele está falando sobre santidade genuína. If your righteousness does not exceed that of the Pharisees, Se a sua santidade, a sua justiça não exceder aquela dos fariseus, you have no hope for eternity. você não tem esperança para a eternidade. Dear God, they were the moral perfectionists of the day. Mas, Senhor, eles eram os maiores perfeccionistas daquele tempo. But see, external conformity to a law cannot bring about righteousness. Mas uma conformidade externa a uma lei não pode produzir justiça. The law kills, but the Spirit gives life. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Earlier in the same context, he talks about anger. Mais cedo, antes, naquele mesmo contexto, ele falou sobre raiva. He says, if you call your brother Raka, you're guilty of murder. Ele disse, se você chamar a seu irmão Raca, você está culpado de assassinato. What's Raka mean? O que significa Raca? It means you're calling him a meathead or something. Está dizendo que você está o chamando de idiota, alguma coisa assim. You say, dear God, we're all guilty of adultery and murder. Então, Senhor, todos somos culpados de adultério e de assassinato. But he's not saying that to condemn us. Mas ele não está dizendo isso para nos condenar. He's telling you how essentially to stop adultery and murder. Ele está falando isso exatamente para
nos ajudar a acabar com o adultério e o assassinato. And that's going to require a genuine righteousness. Isso vai exigir de nós uma justiça genuína. And that can only happen once you're born again and have a new heart, new Isso spirit. só pode acontecer quando nós nascemos de novo, temos um novo coração e um novo espírito. Now, look at the little next page in your syllabus. Vamos olhar para a próxima página do nosso livro. The tendency is that we think some event out there made me feel this way. A tendência é que a gente pense que alguma coisa que aconteceu lá fora nos fez sentir daquela maneira. You made me mad. Você me fez ficar com raiva. That's really not true. Isso não é verdade. Whether I'm mad or not is my response. Se eu fico com raiva ou não, é minha reação. Nobody out there can keep me from being the person God created me to be. Ninguém aqui pode me fazer deixar de ser a pessoa que Deus me criou para eu ser. Between that exterior world which I engage Entre aquele mundo espiritual no qual eu estou envolvido and the emotional response that may come from it, e a resposta emocional que pode advir disto is what I mentally thought about it. está aquilo que eu penso mentalmente. Your emotions are essentially a product of your thought life. As suas emoções essencialmente são um produto da sua vida de pensamentos. Now, this is the whole basis for cognitive behavioral therapy. Isso é a base principal da terapia comportamental cognitiva. People are feeling what they feel, As pessoas sentem aquilo que sentem, doing what they do, fazem o que fazem, because of what they have chosen to believe or think. por causa do que escolheram acreditar ou pensar. Therefore, if you want to change how people feel or what they do, what should you really change? Então, se você quer mudar aquilo que as pessoas sentem, o que elas fazem, o que você precisa mudar? What they think or believe. O que elas pensam ou acreditam. Well, that's repentance, Olha, isso é arrependimento, which literally means a change of mind. que literalmente significa mudar a sua mente. Now, probably regardless of what you think about repentance, Provavelmente, a despeito do que você pense sobre o arrependimento, just changing what you think or believe will bring some maybe tremendous relief for a while, but you need more than that. somente mudar aquilo que você pensa ou aquilo que você acredita pode trazer um grande alívio, mas você precisa algo que vai além disso. Now, I'd be on shaky ground if I'm the only one who's saying this. E talvez eu estaria pisando num terreno muito frágil, muito delicado, se eu fosse o único a dizer isso. But this is right now, in the secular world as well as the Christian world, the most popular approach to counseling. Mas, na verdade, esta forma de pensamento é a mais popular, tanto no mundo secular quanto no mundo cristão, com relação ao aconselhamento. I'll explain in the next couple of days why I believe that's not enough by itself, however. Eu vou explicar nos próximos dias porque eu acredito que isso só não é suficiente. But I do believe it. Mas eu acredito nisso. Look at the next line, it's in bold print. Vamos olhar nas próximas linhas. If what we believe does not reflect truth, then what we feel does not reflect reality. Se o que nós acreditamos não reflete a verdade, então o que nós sentimos também não reflete a realidade. Suppose you've been working for a company for 30 years. Vamos imaginar que você trabalha numa companhia há 30 anos. You feel like you have job security. Parece que você tem aquela segurança no seu emprego. And next Monday morning you go to work. E na manhã seguinte, amanhã de manhã, você vai trabalhar. Now your company is downsizing. Agora a sua companhia está passando por um enxugamento. You've seen a few people laid off. Você vê que algumas pessoas são dispensadas. And then you see a note on your desk. E de repente você vê uma nota na sua, um from bilhete na sua mesa. It's from your boss. É do seu chefe. He said, I want to see you Friday at 10:30. E ele diz, eu quero me encontrar com você na sexta-feira, às 10h30. Now, can you imagine what that man will go through that week? Você pode imaginar o que essa pessoa vai pensar e sentir durante esta semana? Most people have a tendency to assume the worst. A maioria das pessoas tem a tendência a pensar no pior. Oh, my husband's 2 hours late. Oh, meu marido está 2 horas atrasado.
He probably stopped by the pastor and is praying for our family right now. Ele provavelmente passou do seu pastor e está orando pela sua família agora. I'll bet you didn't assume that. Eu tenho certeza que você pensou You're isso. probably calling the fire department, the police department. Você provavelmente foi à polícia, foi aos bombeiros. So his initial response could be anger. Então a sua resposta, a reação inicial pode ser a raiva. That really ticks me off. Ah, isso me deixa nervoso. 30 years of my life I gave them. 30 anos da minha vida eu dei a eles. And they're going to lay me off, like give me a note? E agora eles me demitem assim, mandando um bilhetinho. I'm not going to give them the satisfaction. Eu não vou dar a eles esse prazer. He tells his wife, I'm going to go in there and quit tomorrow. Ele disse, eu vou lá e eu vou me demitir amanhã. And his wife slaps him silly so he doesn't. E a sua esposa dá uns tapas nele e diz que ele não deve fazer isso. And they said, well, maybe they're not going to lay me off. E ele diz, talvez eles não vão me demitir. Yeah, they are. Sim, eles vão. No, they're not. Não vão. Now he's anxious. Agora ele está ansioso. The word anxiety occurs 25 times in the New Testament. A palavra ansiedade é falada 25 vezes, 25 times. Marimaneo is the word. Marimaneo Marimaneo é a palavra comes from two root words. que vem de duas raízes. Marizo, divide. Marizo, Marizo means divide. que significa dividir, And nuas, mind. e duas mind, So you're double-minded. que você tem duas mentes, você está dúbio. That's the root of anxiety. Esse que é o significado de ansiedade. Sermon on the Mount again. Então, You can't serve God or mammon. você não pode servir Deus e Mamon. You'll either love the one and hate the other. Você vai amar um e vai odiar o outro. Therefore, don't be anxious Então, não andem ansiosos about tomorrow. sobre o amanhã. You know, seek ye first the kingdom of God is the answer then. Busque primeiro o reino de Deus é a resposta. So now he's anxious. Então, ele está agora ansioso. By about Thursday, he's depressed. Mas lá pela quinta ele está deprimido. I feel helpless Eu me sinto sem esperança and hopeless. e não sei o que fazer. Where am I going to get another job at my age? Como vou conseguir um outro emprego na minha idade? My kids are in college. Meus filhos estão na faculdade. The number one cause for depression A causa número 1 de depressão is a reaction to losses in their life. é a reação às perdas em sua vida. They don't even have to be real. Elas não precisam necessariamente ser reais. It can just be threatened or imagined. Podem ser simplesmente ameaças ou imaginárias. But now he's depressed. Mas agora ele está deprimido And he goes to work on Friday. e ele vai trabalhar na sexta-feira And 10:30 he walks into his boss's office. e às 10h30 ele entra no escritório do seu chefe Congratulations, we made you vice president. e parabéns, você agora é o novo vice-presidente. And he falls down and has a coronary and dies. E ele, And, ele cai, ele tem um ataque coronariano e morre. now, here's my point. Aqui está o que eu quero dizer. What if he knew that on Monday? E se ele soubesse daquilo na segunda-feira? Would he have been angry, Ele teria ficado com raiva, anxious, ansioso, depressed? deprimido? No, he'd been happy. Não, ele teria ficado feliz. But he didn't know it. Mas ele não sabia disso. So he's just allowed to speculate. Então ele começou a especular. And so he goes to anger and anxiety and depression. Então ele passou por raiva, ansiedade e depressão. It was all assumptions. Essas foram todas suposições. Essentially, he's believing a lie. Na verdade, ele estava acreditando numa mentira. That's happening all around our churches all the Isso acontece com a gente o tempo todo. time. If what you believe does not reflect truth, Se aquilo que você acredita não reflete a verdade, then what you feel doesn't reflect reality. então o que você sente não reflete a realidade. All the emotions that he experienced that week did not reflect reality. Todas as sensações que ele experimentou durante aquela semana não refletiam a realidade. So don't go up to somebody, you shouldn't feel that way. Então não vá a alguém e diga, você não deveria se sentir desse jeito. It's a subtle form of rejection, actually. Na verdade, é uma forma sutil de rejeição essa atitude. Now, you may say something like this. Você pode dizer alguma coisa parecida, I'm not sure you fully understand the whole situation. como, eu não tenho certeza se você compreende totalmente a situação. All of a sudden, the missing pieces comes in. De repente, né, tem pedaços que estão faltando e que não conseguem se já juntar. And all of a sudden, the feeling changes. E, de repente, aquele sentimento pode mudar. That's why in the next 3 days,
É por isso que nos próximos You 3 may dias experience a tear. vocês podem ter You lágrimas, could experience some laughter. podem rir, And the circumstances all around you stay the same. e as circunstâncias à sua volta vão ser as mesmas. It's just what you thought. É somente a maneira como vocês pensam. That's why you're transformed by the renewing of your mind. É por isso que somos transformados pela renovação da nossa mente. Now, the emotional part of you is very important, and we'll talk about that A in 2 days. parte emocional de vocês é muito importante. Nós vamos conversar com isso nos 2 próximos dias. Now, here's what happens, E aqui está o que acontece. especially when you're a new believer. Especialmente quando você é um novo crente. Your mind has been programmed to live independent of God. A sua mente foi programada para viver de uma maneira independente de Deus. The flesh wages war against the spirit wages war against the flesh. A carne batalha contra o espírito batalha contra a carne. Why are they in opposition to one another? Eles estão em oposição um ao outro. The flesh is a learned independence, A carne aprendeu a independência. whereas the Holy Spirit would do everything that proceeds from the Father. E enquanto que o Espírito Santo vai fazer tudo o que vem do Pai. All temptation is an attempt to get you to live your life independent of God. Toda tentação é uma tentativa de fazer com que você viva a sua vida independente de Deus. It wasn't the dessert that you just ate. The temptation wasn't the dessert. A tentação não era a sobremesa que você comeu. It's what you thought about it. Foi o que você pensou sobre ela. I want that. Eu quero aquilo. I didn't mean to get that personal on the first night, by the Eu não way. queria ser tão pessoal da primeira noite, And a propósito. now it's really interesting because we all have that struggle within us. É interessante que todos nós temos esse embate com os pecados. Let's call it Plan B. It's the way you learn to live your life independent of God. Vamos chamá-lo de plano B. Plano B, a maneira como aprendemos a viver de forma independente de Deus. Now you got Plan A. Mas nós temos o plano A. You've been given the mind of Christ. Nós recebemos a mente de Cristo. Your body's a temple of God. O seu corpo é o templo de Cristo. The Holy Spirit has taken up residence. O Espírito Santo assumiu a presidência. He will lead you into all truth. Ele vai te conduzir a toda a verdade. But there's the flesh again. Mas a carne continua lá. Plan A, Plan B. Plano A, plano B. Any commitment you make to Plan B E os seus membros podem seguir o plano B, will draw away from your commitment to Plan A. que vai te levar para fora do seu compromisso com o plano A. Jesus said that. Jesus disse o seguinte, He said, "You nicely set aside the commandments of God que você é bom você seguir os mandamentos de Deus. to observe your traditions." To observe your Para, traditions. Man's não way. é bom você deixar de obedecer os mandamentos de Deus para observar as susuas tradições. You'll either love the one and hate the other. Você vai amar a um e vai odiar o outro. And that's why all new believers will experience some anxiety. É por isso que todos os novos crentes vão experimentar algum tipo de ansiedade. Where a natural man who only has Plan B may not. O nosso homem natural somente tem o plano B. Now look at marriage. Olhe para o casamento. That's my watch I was looking at, but Era o meu relógio que eu estava olhando. what's God's Plan A for marriage? Qual é o plano A de Deus para o casamento? Lifetime monogamous relationship for rich or for poor. É uma vida inteira de relacionamento na pobreza, na riqueza. You're making a commitment. It's a covenant relationship. Você está assumindo um compromisso. É um concerto, é um compromisso. Now, what we need to tell people O is que nós precisamos de dizer às pessoas é o seguinte: you're not just making a commitment. você não está assumindo um compromisso apenas. Here's what the commitment really should be. Aqui está o verdadeiro sentido deste compromisso. I'm not going to entertain thoughts contrary to that. Eu não vou me deixar desenvolver pensamentos contrários a isto. Because I promise you, you will be tempted. Porque eu disse para vocês serão tentados, com certeza. I wonder what it would be like to be married to him or her. Eu fico pensando como seria se eu fosse casado com ele ou casado com ela. From that time on, everything is pure fantasy.
A partir desse momento que você pensa assim, tudo se torna uma fantasia. You don't have a clue what it would be like to live with him or her. Você não tem a menor ideia do que, como seria viver com ele ou com ela. But you can actually carry on an affair in your mind Mas, na verdade, você pode desenvolver um caso na sua própria mente and become emotionally attached to somebody. e se tornar envolvido emocionalmente com alguém. It's like the boss who has the perfect secretary, É como aquele patrão que tem a secretária perfeita. instantly obedient. E, na verdade, ela obedece prontamente. Boy, she'd make a great wife. Olha, ela deveria ser uma ótima esposa. So he divorces his wife and marries a secretary. Então, ele divorcia da sua esposa, casa-se com a secretária. And he wakes up the first morning after the wedding. Então, na primeira manhã, depois do casamento, Hey, give me some coffee, would you? ele pede a ela, me dá um pouco de café. Well, get it yourself. I'm not your secretary anymore. Vai pegar você mesmo, não sou mais a sua secretária. What makes marriage unique? O que faz do casamento uma experiência singular? It isn't love. Não é o amor. We're supposed to love everybody. Nós devemos amar a todos. What makes it unique is a commitment. O que faz dele uma coisa, experiência singular, é o compromisso. What makes it great is romance. O que faz dele uma coisa grandiosa é o romance. But romance comes and goes. Mas o romance vem e vai. That's why, for better, for worse. É por isso que a gente fala nas horas boas e nas horas ruins. Remember the wedding day? Lembra-se do dia do casamento? The pastor walks out. O pastor chega, The groom walks out scared. vocês estão nervosos And the music starts. e a música começa. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. And then the door E opens. de repente a porta se abre. And in she steps. Então ela entra. Now, men, I got to be honest with you. Olha, eu tenho que ser honesto com vocês, homens. That's the best she's ever going to look. É a melhor visual que ela vai ter na vida. Well, isn't that true? Não é verdade? Never again will she spend that much time fixing her hair, Nunca ela vai gastar tanto tempo ajeitando seu cabelo, choosing a dress, escolhendo um vestido, putting on makeup. colocando maquiagem. Will you have this woman to be your wife? Quando você tiver essa esposa, essa pessoa como esposa, Absolutely. com certeza. So you get married. Então, In the você se morning, casa you wake up in bed. e de repente na manhã seguinte você acorda na And she cama. reaches over and says, Hi. E ela chega perto de você e diz, oi. Then you open one eye. Ela não abriu um olho. What happened to the mascara? E não está usando a sua máscara For better, for worse. That's the way it para works. o melhor e para os dias bons e os dias ruins. Isso que quer dizer o casamento. Now, so you'll come back tomorrow. Então, você vai vir amanhã. You want to know the truth from my heart? Você quer saber da verdade do meu coração? My wife is more beautiful to me now than when I first married her. Minha esposa é mais bonita para mim agora do que do dia em que eu casei com ela. I didn't marry a body. I married somebody created in the image of God, and she's becoming more like him all the time. So Eu não me casei com um corpo, eu me casei com alguém que está se tornando criada a imagem e semelhança de Deus e que está se tornando cada dia mais parecida com Ele. So let's say we choose that flesh pattern, Então vamos dizer que a gente escolha um padrão carnal and you choose plan B. e você escolhe o plano B. In 6 weeks, you'll establish a habit. Então, em 6 semanas, And at that stage, you got a stronghold. in 6 weeks, what happens? You'll establish a habit in 6 weeks. Você estabelece um hábito em 6 semanas. It takes about 40 days, 6 weeks to establish a habit. Leva aproximadamente 40 dias ou 6 semanas para estabelecer um hábito. And that's why a lot of devotionals are written that way, so that you'll create a habit and stay with it. É por isso que muitas devocionais são escritas dessa forma, de maneira que você crie um hábito e permaneça com ele. It's like taking a truck and driving it through a pasture. É como pegar um caminhão e dirigir com ele através de uma pastagem. And the rains come and go. Então, a chuva vem e vai And embora you keep following the same path. e você continua seguindo pelo mesmo And you'll caminho. develop some ruts in the ground. Então, você começa a desenvolver algumas marcas no chão. These are memory traces in our minds, pathways. Esses são traços que
permanecem na sua mente. You wouldn't even have to steer the truck after a while. E daqui a um tempo você não precisa de ficar conscientemente orientando o caminhão. Você faz isso automaticamente. Just follow the ruts. Você segue as rotas. And actually, an attempt to steer out may be met with resistance. Então, de repente, quando somos tentados, nós nos deparamos com resistência. It's mental habit patterns of thought, Há alguns padrões mentais de pensamento. memory traces, São elementos traços da nossa memória, burned into your mind over time, que acontecem na nossa mente o tempo todo, or because of trauma, certain experiences. ou por causa de traumas que nós experimentamos. Give me three quick illustrations. Deixe-me dar 3 ilustrações rápidas An inferiority complex. sobre sentimento de inferioridade. You weren't born that way, Você não nasceu dessa maneira, but you probably will all struggle somewhat with that. mas provavelmente alguns de nós vamos nos debater com esse problema. Somebody will always run faster, jump higher, look better, score better. Algumas pessoas vão aparentar melhor, vão correr mais rápido, vão ter uma nota melhor, vão ser melhores que nós. And we start comparing ourselves. E nós começamos a nos comparar. Paul says if you compare yourself to one another, you lack understanding. Paulo disse que se nós nos compararmos uns aos outros, nós estamos faltando com sabedoria, não estamos agindo com sabedoria. But most Christians actually, and unfortunately, struggle with an inferiority complex. Mas a maioria dos cristãos, infelizmente, terminam lutando contra um complexo de inferioridade. Homosexuality is a stronghold. O homossexualismo é uma Were fortaleza. they born that way? Nós nascemos dessa forma? Absolutely not. Com certeza não. God created us male and female. Deus nos criou como macho e fêmea. You can determine your sex with a DNA sample. Você pode determinar o seu sexo através de uma amostra de DNA. Your body's telling you the truth. O seu corpo continua te dizendo a verdade. It's your soul that got damaged. É a sua alma que ficou danificada. In most cases, you can go back and find traumas in their life, and it's usually sexual. Normalmente você pode voltar e encontrar traumas na vida sexual dessas pessoas. But sometimes you can't. Mas às vezes você não consegue. But there's always a cause and an effect. Mas há sempre uma causa e um efeito. Suppose a young boy goes to school, Vamos dizer que um jovem vá para a escola has a homosexual thought towards another boy. com um pensamento homossexual com relação a outro. Just a tempting thought. É só um pensamento, uma tentação. He may just blow it off, not think anything about Ele it. pode acabar com ele e não pensar mais sobre ele. But what if it comes again and again and again? Mas o que acontece se ele começa a vir à sua mente de forma recorrente? He doesn't take that thought captive, Ele não leva esse pensamento cativo so he keeps thinking that way. e ele continua a pensar daquela maneira. Will it affect how he feels? Isso vai afetar a maneira como ele se sente? Sure will. Com certeza. Absolutely. And then Absolutamente. he acts upon it. Então, ele age sobre esse pensamento. Now he's used his body as an instrument of unrighteousness. Agora ele usa o seu corpo como instrumento de injustiça. He's allowed sin to reign, rule in his mortal body. E ele permite que o pecado reine e domine sobre o seu corpo mortal. That could start when he's 8 years old, Isso pode começar quando ele tem 8 anos de idade. but you may not know about it until he's about 18. Mas talvez ele não se manifeste até que tenha 18 anos. One day he steps out of the closet and announces that he's gay Ou um dia ele sai do armário e anuncia que é gay and walks away from the church and walks away from the family. e sai da igreja, deixa a sua família. That's a stronghold. Isso é uma fortaleza. Here's a good story. Mas temos uma boa história. I was at a camp and a lady called me and asked if she could bring her son by. Eu estava num acampamento e uma senhora me ligou e perguntou se ela poderia trazer o seu filho para falar comigo. This is a very godly mom and dad and one son. Ela é uma senhora muito temente a Deus com o seu marido e o seu filho. He was a kind of a star at church as well as school. Ele era um tipo de estrela na igreja e na escola também. He even gave a message on Sunday night for the youth group. Ele até pregava mensagens aos domingos à noite para o grupo de jovens. Next Sunday he went to church No domingo seguinte ele foi para a igreja. and was overwhelmed with homosexual thoughts towards the pastor. E ele estava cheio de pensamentos homossexuais dirigidos ao pastor. Now here's the unusual part. E aqui está a parte que não é comum. He told his parents. Ele disse isso para os seus pais. That's rare.
Isso é muito raro. Maybe 1 in 10,000 would do that. Talvez 1 em 10 mil fariam o que ele fez. But it's an incredible reflection of how good a mom and dad he had. Mas talvez como um reflexo de como seu pai e sua mãe eram compreensíveis. Here's the other unusual part. E aí está uma outra parte incomum. They know what to do about it, Eles sabem o que fazer, which is almost nothing. que é quase nada. Son, did you want to think that thought? Filho, você queria pensar esse pensamento? No. Não. Then it's not yours. Então não é seu. That I'll explain tomorrow morning. Isso eu vou explicar amanhã de manhã. The only reason she brought the son by was to be assured that they had done enough. A única razão pela qual ela trouxe o seu filho era para ter a certeza de que tinham feito tudo o que estava ao seu alcance. One more small illustration. We'll call it a Só night. uma última pequena ilustração. You're an adult child of an alcoholic. Você é o filho adulto de um alcoólatra. Obviously, you weren't born that way. É claro que ele não foi nascido dessa forma, But let's say the problem drinker is the father. mas vamos dizer que o problema da bebida vem do seu pai. He has 3 sons. Ele tem 3 filhos. And it becomes eventually domestic violence. E de repente isso cresce para violência doméstica. And the older boy, he chooses to stand up to his dad. E o filho mais velho decide enfrentar o seu pai. The middle one, he accommodates. He accommodates. Ele- Dad, can I get you something? Or Ele começa a enfrentá-lo. the third one runs and hide. Third one runs and hide when dad comes home. Third child runs and hide. A terceira criança começa a ficar muito nervosa. Now, 20 years later, 20 anos mais tarde, dad is long gone. o pai já se foi há muito tempo. These 3 boys are confronted with a hostile situation. Esses 3 filhos estão vivendo numa situação hostil, é uma situação de refém. How do you think they'll respond? Como você acha que eles vão responder? Chances are the older one will fight. Há a possibilidade de que o mais velho vá lutar novamente, The middle one will accommodate. o mais novo vai tentar acomodar a situação Third will run from conflict. e o terceiro vai correr do conflito. Stronghold. É uma fortaleza. Not born that way. Eles não nasceram dessa forma. Even though they were raised in the same situation, they chose 3 different paths. Apesar de terem sido criados no mesmo ambiente, eles escolheram reações diferentes. Do they have to stay that way? Eles têm que continuar daquele jeito? No, they don't. Não precisam. If you've been trained wrong, can you be retrained? Se você for treinado da maneira incorreta, você pode ser retreinado. If you bought a lie, can you reject that and choose the truth? Se você comprou uma mentira, você pode desfazer-se dela e comprar a verdade. If you programmed this computer wrong, can you reprogram it? Se você já programou esse computador uma vez, você pode reprogramá-lo? Absolutely. Com certeza. How? Como? That's what we're doing right now. É o que nós estamos fazendo agora. Should be happening every time you read your Bible, hear a good message. Isso deveria acontecer toda vez que nós lemos a Bíblia, uma boa mensagem. But that's not all that's going on. Mas isso não é tudo o que está acontecendo à nossa volta. You're not just up against that world system. Você não está simplesmente fechado nesse sistema desse mundo. You're not just struggling with the flesh. Você não está simplesmente lutando com a carne. You're up against the world, the flesh, and the devil. Você está lutando contra o mundo, contra o diabo e contra a carne. I'll put it simple. Vou te colocar isso de uma maneira Do simples. you want to grow in Christ? Você quer crescer em Cristo? Then you're going to have to reprogram this computer. Então você vai ter que reprogramar este computador. But you better check for viruses. Mas você deve checar os vírus. And if you don't know this about computer viruses, Se você não souber sobre vírus de computador, there's something you need to know. há alguma coisa que você precisa de saber. They are not accidental. Eles não são acidentais. That just didn't happen to your computer. Eles não acontecem simplesmente no seu They computador. were all maliciously put there Eles foram todos colocados lá de forma maliciosa to destroy your system. para destruir o seu sistema. Now that's what we're going to talk about tomorrow morning. É sobre isso que nós vamos falar amanhã de manhã. And but don't forget this part, Mas não esqueçam desta parte. because the major issue in our life is being transformed by the renewing of our mind. Porque o problema mais importante da nossa vida é sermos transformados pela renovação da nossa mente. And by far, the spiritual battle is the most winnable one. E com certeza a batalha espiritual é a mais importante que temos que enfrentar. So we'll see you tomorrow morning, David. Então vamos ver isso amanhã de manhã, David.
Muito obrigada. Thank you. Eu gostaria que você, que foi ministrado profundamente nessa noite, estivesse pensando em duas coisas, antes de nós orarmos e estarmos nos despedindo nessa noite. Deus tem o melhor para você aqui, mas pode ser que você tenha entrado aqui com vírus. Precisamos limpar o computador. Duas perguntinhas para que você possa refletir. O que te impede hoje de se tornar semelhante a Jesus? Pensa um pouquinho. O que te impede hoje de você se tornar cada dia mais semelhante a Jesus? Qual é o vírus? Uma ou duas coisas. Duas fortalezas. Um ou dois vírus. Escreva na sua apostila. Após você anotar uma ou duas fortalezas ou um ou dois vírus, você está pronto para deixar o Espírito Santo de Deus, neste congresso, a tratar o seu computador e retirar esse vírus? Amém. Eu gostaria que você, com a pessoa do seu lado, estivesse orando um pelo outro. Não precisa contar o seu vírus, não precisa se expor, se você não quiser, mas eu gostaria que você estivesse orando com a pessoa do seu lado e falasse, eu só peça isso para ele, ore por mim, porque eu estou pronto, para que Deus trate o meu computador neste congresso. Ore com a pessoa do seu lado